Você provavelmente já ouviu diversas histórias sobre vampiros por aí. Existem os famosos vampiros do cinema, por exemplo, e também histórias de alguns que dizem que vampiros existem na vida real. Que viagem é essa? Mas o fato é que nem todo mundo acredita nisso. Porém, o que eu vou contar para vocês hoje talvez os faça acreditar que realmente existiram vampiros por aí. Senta que lá vem a história. Túmulos foram encontrados na Polônia e mais do que isso. Analisando esses túmulos, especialistas afirmaram que os esqueletos encontrados são sim possivelmente desses seres mitológicos e que já colocaram medo em muita gente. Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso dos 450 corpos de vampiros que foram encontrados. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo. Depois a vinheta eu te conto. Os filmes de vampiros fizeram e ainda fazem muito sucesso até hoje, né? Não é à toa que Drácula, a história nunca contada, arrecadou milhões em bilheterias em 2014, na época de seu lançamento. Mas o fato foi que anos atrás, esqueletos de supostos vampiros foram encontrados, e nesse caso, não em um filme, mas sim na vida real. E não foram 2 ou 3 corpos não, mas sim centenas. O que deixou todo mundo questionando sobre a existência desses seres, né? Se realmente existiram entre nós. Os corpos. Em uma vila pequena de Luzino, na Polônia, estavam fazendo uma escavação para alargar a rua Kościelna, que ficava perto de uma igreja ali da vila, né? E foi construída no início do século XVIII. Até aí tudo bem, tudo normal, né? Mas o choque veio quando nessa escavação acabaram sendo encontrados alguns túmulos, e neles acharam cerca de 450 corpos e deduziram que era de nada menos do que vampiros. Corpos apresentavam sinais de rituais anti-vampiros, comuns no século XIX. Então, se o ritual era anti-vampiro, quem foi alvo do ritual era vampiro. Chegaram à ideia de que se tratava de vampiros pela forma que foram encontrados. Os esqueletos dessas pessoas estavam com as cabeças colocadas entre as pernas e tinham uma moeda colocada em suas bocas, além de alguns com tijolos ao redor de seus corpos. Imagina que bizarro, né? Você vai fazer o seu trabalho, né? Uma escavação, só para alargar uma rua e dar de cara com centenas de esqueletos nessa situação. O real motivo de determinarem isso foi porque essa forma com que os esqueletos foram encontrados era uma prática comum feita lá na Polônia no século XIX. Esse tipo de ritual era feito pelas pessoas para impedir a maldição de vampiros, que era algo muito falado no folclore polonês na época medieval. Seria uma forma de fazer com que os vampiros não conseguissem dar continuidade à sua reprodução. Obviamente que depois que descobriram os esqueletos e da maneira que eles estavam, iriam chamar a ajuda de especialistas, no caso, arqueólogos. Eles começaram a investigar o lugar, que fazia parte de um cemitério antigo desativado próximo à igreja da cidade, e descobriram que aquilo encontrado eram exemplos de uma crença nos mortos voltando do túmulo e que só poderiam ser interrompidos por uma decapitação. O povo da época acreditava que se um membro da família do defunto morresse logo após o funeral, essa pessoa poderia ser um vampiro. Nas investigações também descobriram a época em que ocorreram as mortes, já que algumas das moedas que foram encontradas com os restos mortais tinham a data de 1846. O arqueólogo lá, o Maciej Strącki, ele ainda contou que a equipe descobriu uma mulher decapitada com o crânio de uma criança colocada em seu peito. Agora fiquei com medo. Realmente eram vampiros? Antigamente existiam algumas formas, né, que eles usavam para descobrir se a pessoa era ou não um vampiro. Geralmente deduziam isso quando alguém morria e do nada outras pessoas da família começavam a morrer também. Ou até mesmo quando as pessoas morriam meio que do nada, numa região, sem um bom motivo. Provavelmente por conta de alguma doença na época mesmo, né? Já que não tinha nenhuma forma ali de tratamento, né? Fácil, eficaz, rápida, como existe hoje em dia com o avanço aí da medicina, né? E esses feitos levavam a população a acreditar que essas mortes se tratavam de vampiros, já que eles não tinham explicações para elas, né? Mas se você acha que essa é a única vez que foram encontrados um cemitério de vampiros na Polônia, você está enganado. No ano de 2014, 2 sítios arqueológicos surgiram no sul e noroeste
leste da Polônia, os dois com padrões de sepultamento comuns às práticas anti-vampirescas da época. Nos corpos encontrados, os dentes tinham sido tirados, pedaços de pedra colocados na boca e as pernas foram estacadas, né, como se tivessem sido presas ali no local, né, no caixão, enfim, na onde ele foi enterrado. Acredita-se que isso era feito para evitar que o corpo se levantasse da sepultura. Olha que loucura, né? Essa gente inventa cada coisa. Além dessa vez, no ano passado também foi encontrado esqueletos de uma vampira do século XVII na Polônia. Ela foi achada com uma foice no pescoço, um cadeado no dedão do pé esquerdo e um gorro de seda na cabeça. De acordo com Titus Regelm, que falou ali com a CNN, é especialista em cultos sobre vampiros na University College London, esse lance de colocar uma pedra na boca dos mortos era feito aí com o intuito de fazer meio que uma barreira sobrenatural entre os mundos, né, dos mortos e dos vivos. Os poloneses acreditavam que os vampiros nasciam vampiros, e não que eles eram feitos, se tornavam vampiros, né? Os vampiros seriam então pessoas normais que podiam viver de uma forma normal também, né, e não aquela galera rica que vivia em castelo, isolado, distante do povo, como é mostrado aí nos filmes. De acordo com Titus, os problemas só começaram quando essas pessoas morreram, já que eles poderiam voltar a viver com suas famílias e até mesmo engravidar suas esposas, de acordo com ele. E os corpos? Aparentemente, quando iniciaram as obras, já imaginaram que encontrariam algo desse tipo aí pela área, já que é comum existirem cemitérios próximos das igrejas. Só não imaginavam que encontrariam corpos de possíveis vampiros. Além disso, o assunto foi divulgado agora em junho, mas os estudos sobre o caso, de acordo com o portal de notícias polonês, já estariam acontecendo há pelo menos 2 meses. De acordo com as matérias sobre esse assunto, depois de finalizarem as pesquisas de arqueologia, vão enterrar os esqueletos de novo na mesma área ali da igreja. Mas e aí, você ficou sabendo dessa notícia, desses túmulos? Você acredita que são mesmo vampiros? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Bom, na minha opinião, era uma maluquice ali da época, né? Uma crença local da época ali. Igual as pessoas, porque morreu de qualquer jeito, então é vampiro. Aí pegava essa pessoa, fazia esse ritual aí anti-vampiresco, né? Matava dessa maneira, cortava a cabeça, não sei o que, estaca, tal, igual a gente já sabe, pra pessoa ali não voltar à vida, né? Pra mim era mais uma crendice local ali do que de fato vampiros, né? Mas enfim, quero saber de você aí, qual que é a sua opinião, comenta aqui embaixo. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreve, deixa o seu like pra ajudar a gente aqui no engajamento. Até o próximo vídeo, tchau!